o United precisa urgentemente definir a situação da sua baliza. Ou vai continuar com André Onana ou vai ter que contratar outro guarda-redes. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar de Premier League, a melhor liga do mundo está de volta. Eu sou uma fã, confessa, da liga inglesa, apaixonadíssima pela forma como se disputa esta competição e eu fico muito feliz que o futebol todo esteja de volta e a Premier League também. Então vamos olhar para alguns jogos que eu acompanhei da primeira jornada da liga inglesa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, quero convidar-te a subscrever o canal se você ainda não é inscrito, a ativar o sininho das notificações e também a curtir e compartilhar este vídeo com mais amigos e deixe-me aqui nos comentários a sua opinião sobre esta primeira jornada da liga inglesa, se você teve alguma surpresa ou se os resultados eram os esperados, era tudo o que você estava à espera que fosse acontecer na liga inglesa, a melhor liga do mundo. Eu vou começar pelo jogo grande da jornada, né? O clássico entre United e Arsenal, jogado em Old Trafford. Eu fiquei surpresa com a qualidade e intensidade apresentada pelo Manchester United. O United foi sempre uma equipa propositiva, nunca se escondeu. Na temporada passada, ou até a temporada passada, quando o United jogava contra as equipas do Big Six, Arsenal, Man City, Tottenham, Chelsea, o Liverpool, o United era uma equipa que se fechava defensivamente e depois aproveitava as oportunidades que o adversário lhe proporcionava para contra-atacar e daí então conseguir os seus golos. Foi assim no empate a um golo na temporada passada contra o Arsenal, foi assim contra o Liverpool, mas no duelo de domingo, não. Foi uma equipa muito destemida, que propôs o jogo, que obrigou o Arsenal a cometer muitos erros no meio campo. Aqui eu gostei muito da postura de Casemiro na destruição e na construção, também no roubo de bola, na capacidade de fazer o Arsenal, o meio campo do Arsenal cometer erros. Foi uma partida para mim de baixo nível. Não jogou ao seu nível Declan Rice, nem Martin Odegaard. Teve uns momentos muito bons, mas o melhor de todos no meio campo do Arsenal também não teve um bom início. Foi Martin Zubimendi, o reforço que chega da Real Sociedade para a equipa do norte de Londres. No trio de meio campo eu acho que os dois conseguiram sobressair, conseguiram fazer melhor as suas atividades, cumprir melhor o seu papel, Odegaard e também Zubimendi, e quem ficou aquém foi Declan Rice. Fiquei muito desiludida, não direi, mas esperava mais do jogador inglês. Ao contrário do Manchester United, Casemiro e Bruno Fernandes muito compactados, muito presentes, com muita intensidade na disputa de bola, na disputa de espaço. Eu gostei da equipa do Manchester United. Eu gostei também muito do Leny Yoro, que conseguiu anular e muito bem Viktor Gyökeres. O sueco ficou muito aquém do esperado de uma estreia de um jogador que fez tanta confusão para sair do Sporting e está a ser muito, muito criticado em Inglaterra. Existem muitas opiniões e críticas quanto à primeira aparição e exibição do antigo avançado do Sporting. Eu gostei também no Manchester United do camaronês Brahim Mbeumo, também do brasileiro Matheus Cunha. Acho que foi dos atacantes o melhor jogador, ou de todo o Manchester United, o melhor jogador. Eu não gostei muito da posição do Bruno Fernandes, muito recuado, mais construtivo. Tudo bem, mas o Bruno precisa ter mais liberdade para chegar mais à zona de finalização, para chegar mais à área adversária. Eu senti falta do Bruno mais avançado. Não gostei muito de ver o Bruno muito recuado, mas para o estilo de jogo do Ruben Amorim, o Bruno vai precisar jogar na posição em que jogou ontem, mais perto do Casemiro. Depois temos o golo do Arsenal numa frangalhada de Bayındır, o guarda-redes do United. Tudo bem, existem pessoas que falam em falta de Saliba no guarda-redes turco. Eu acho que não tem falta, tem uma disputa de espaço e na hora em que ele vai socar a bola, ele não soca a bola para distante, ele soca a bola em direção à baliza.
e aparece Calafiori nas costas de Dorgu para então cabecear e fazer 1-0 para o Arsenal. Eu acho que isso foi o máximo que o Arsenal conseguiu fazer, o seu golito através de pontapés de canto, e não vale a pena ficar à espera de reclamar uma falta, porque o Arsenal faz isso já há muito tempo na Premier League e nunca é dada falta contra a equipa de Mikel Arteta, que esteve muito aquém, repito, um meio-campo que teve muitas dificuldades, Saka na primeira parte muito anulado, muito bem anulado, muito sumido do jogo, Martinelli muito aquém do seu nível e do que pode oferecer à equipa do Arsenal. Defensivamente é sempre uma equipa muito compacta e tem um guarda-redes fantástico que é o David Raya. Quando foi chamado para servir ou para estar ao serviço da equipa, foi fantástico. Tem uma bola do Mateus Cunha que ele toca só com a luva e acaba por desviar a direção da bola e não consegue o Manchester United chegar ao golo. Uma exibição muito aquém também no lado do Man United de Mason Mount. Continua a dever uma belíssima exibição, fez alguns bons jogos na Liga Europa da temporada passada, mas falta alguma coisa ao jogador inglês que não tem conseguido estar ao seu nível que já demonstrou quando vestiu as cores do Chelsea. Depois no Man United entraram Chesco e também outros jogadores como o Amad, esqueci-me agora do nome dele, o Amad, que veio dar outra volúpia, outra magia, outra capacidade ao jogo do United. Eu falo muito mais do United neste vídeo porque foi realmente a equipa que em termos de volume do jogo mais produziu, muito aquém em termos de finalização, contratou muitos jogadores avançados, mas ainda assim os processos, a ansiedade, tudo tomou conta do Manchester United e não conseguiram converter as jogadas que conseguiram criar e chegar perto da área do Arsenal. Quando não esbarravam nas próprias pernas, esbarravam em David Raya e na defesa do Arsenal, que é muito segura, com aqueles dois pilares, Gabriel Magalhães e também com Saliba. Foi um jogo, vamos dizer, que deixa assim um gostinho não agridoce, mas com um finalzinho mais doce para os adeptos do Manchester United, crendo que nesta temporada a equipa poderá ser diferente, mais raçuda, que vai lutar mais, que vai estar mais comprometida. Deu essa sensação e deixou essa indicação à equipa de Ruben Amorim. O Arsenal tem uma super equipa, agora muito bem equilibrada entre o banco e a equipa titular, mas não deixa uma boa imagem, mas tem muita qualidade para reverter a imagem da primeira jornada. Veremos como é que será contra o Liverpool daqui a 2 jornadas. Na próxima vai jogar em casa e depois vai a Anfield para defrontar a equipa de Arne Slot. E aí então poderemos ter mais percepção, uma melhor percepção do que é este Arsenal de Mikel Arteta, que entra com muita pressão. Precisa o Arsenal de ganhar um grande título porque está sempre a ficar no quase, e na temporada passada na Premier League foi uma desilusão porque o Manchester City fez uma temporada para esquecer e o Arsenal não conseguiu aproveitar o mau momento do City para chegar então ao tão sonhado título de campeão inglês. Ainda no domingo, outra partida que eu acompanhei e não gostei tanto foi do Chelsea. Eu estava à espera demais do Chelsea de Enzo Maresca. Faltou muito condimento nesse jogo entre o Chelsea e o Crystal Palace em Stamford Bridge. Foi uma partida sem sal, muito monótona. Tem um golo anulado ao Crystal Palace, lá está, pela tal ocupação de espaço, pelo contacto. Aquele árbitro anulou, o árbitro do jogo do Manchester United achou que não existiu nada, o VAR também não opinou. Eu fiquei muito desiludida
com o jogo do Chelsea. Eu esperava mais o Crystal Palace bem ao seu nível, ao seu jeito, a complicar mais um grande da Premier League depois de ter derrotado o Liverpool nos penaltis na Supertaça de Inglaterra. Agora foi a casa do Chelsea, impôs o seu jogo físico muito intenso, com muita disputa de bola, disputa de espaço, e consegue então o primeiro ponto na temporada. O Crystal Palace, que deve perder dois jogadores importantíssimos, que são o Eze, que deve ir para o Tottenham, e também o Marc Guéhi, o defesa central, que se fala em Inglaterra, que deve reforçar o Liverpool, que precisa muito de um jogador para o seu setor defensivo. E já passo para o jogo do Liverpool contra o Bournemouth, 4-2, jogo insano, mas o que marca esta partida não é a vitória do Liverpool com um golo do Chiesa a ressurgir e a fazer o Liverpool respirar de alívio e Anfield vibrar depois de um início muito emotivo, muita comoção, no minuto de silêncio em memória a Diogo Jota e ao irmão André Silva, com palavras de afirmação para a família do antigo jogador do Liverpool, depois de toda a comoção vivida e de tudo o que se fez em Anfield para a memória destes dois antigos futebolistas que perderam a vida em julho. Tivemos um momento triste, feio, que foi Antoine Semenyo, o ganense do Bournemouth, sofreu racismo, um ato criminoso vindo de um adepto do Liverpool. Quando o Semenyo foi fazer um arremesso, ele teceu palavras racistas contra o jogador do Bournemouth. Este, cheio de coragem, muito bem feito, reportou ao árbitro, que ativou o protocolo contra ofensas no futebol e pediu à segurança do estádio para ir ter com o indivíduo que praticou o ato criminoso. Depois, este indivíduo foi retirado do estádio e escoltado pela polícia. Ainda não se tem a conclusão do caso, mas ele foi detido e para prestar depoimento sobre um crime de racismo. E foi um belo exemplo dado pela Premier League, pelo árbitro do encontro e também pelo Liverpool, que condenou aquele ato e se demarcou completamente daquela ação individual. E aqui a Premier League a ser um exemplo comparada a outras ligas, a sanar na raiz o problema, a tentar com que pessoas desse género, em pleno século XXI, não tenham espaço no futebol nem nos estádios, porque não agregam. Se não vai agregar, não faça parte de um movimento que é para ser feliz e alegre. E apesar do trágico ou do mau momento da infelicidade do que viveu o Semenyo, acabou por ser um dos nomes da partida, com 2 golaços. O segundo é fantástico, ele corre de área para área e a entrada da área do Liverpool remata deixando mal na fotografia Konaté, o defesa central do Liverpool. Os golos dos Reds foram marcados por Ekitike, que chegou com o pé quente, o antigo jogador do Frankfurt. Já são 2 golos com a camisola do Liverpool. Acabou por fazer o primeiro, depois assistiu o Cody Gakpo, depois o Bournemouth empatou em 2-2 com o Semenyo e o Liverpool conseguiu dar a volta por cima com um golo de Chiesa e depois, para finalizar, Mohamed Salah, que é no momento o segundo melhor marcador da Premier League, com 178 golos, se não estou aqui a cometer nenhum erro. Vou falar rapidamente também de um outro jogo que eu vi, que é o Wolverhampton-Manchester City 4-0, só para falar de Tijani Reinders. Fantástico o médio do City. A forma como ele domina a bola para assistir Haaland no segundo golo, qualquer coisa brutal, incrível, incrível. Um Manchester City que deixou muitas dúvidas no Mundial de Clubes na temporada passada, continua com problemas defensivos. O Liverpool também continua a ser muito frágil defensivamente. O Manchester City continua a ter vários problemas, apesar de não ter sofrido nenhum golo contra o Wolverhampton. Quando foi colocada à prova,
a defensiva do Liverpool, do Man City, tremeu um pouco na base. Foi muito constrangedor ver como é que o City ainda sofre defensivamente. Eu gostei muito de ver no 11 titular também o Oscar Bob, entrou muito bem no jogo, o Cherki também entrou muito bem. Vamos ver como é que o Pep Guardiola vai conseguir cozer este Manchester City para a temporada 25-26, a ver se consegue lutar por título na Premier League e títulos nacionais também como a FA Cup, mas a nota 10 do jogo para mim foi Tijani Henderson. Fantástico, eu tenho dificuldade para pronunciar o nome dele ainda, mas eu vou treinar mais e depois eu vou falar do nome dele com muito mais exatidão e confiança, mas é um jogador diferenciadíssimo e eu acho que ele, nas mãos do Guardiola, vai crescer muito mais e vai ser muito melhor do que nós já o vimos fazer no AC Milan. Então é sobre isso. Hoje em Inglaterra fala-se muito que o Manchester United está no mercado em busca de um guarda-redes, porque André Onana não jogou diante do Arsenal, não foi nem relacionado para o jogo, não esteve nem no banco de suplentes do Manchester United, então falam-se nos nomes de Emiliano Martinez, Donnarumma e também David De Gea. Por que o De Gea voltar ao Manchester United? Não sabemos, vamos ver, continuar a acompanhar esta novela e depois, quando for oficial, quem vai ser o próximo guarda-redes do Manchester United, eu gravo um vídeo aqui para vocês dando a minha opinião, mas é isso que eu vi na Premier League. A Premier League está de volta com muita energia, intensidade, muitos golos. O Richarlison fez um golaço na vitória do Tottenham diante do Burnley, mas eu não vi o jogo, só vi o resumo, então não terei muita propriedade para vos contar o que foi o jogo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se vocês quiserem que eu continue a falar da Premier League, deixem as vossas opiniões aqui nos comentários. Muitos beijinhos, não se esqueça, subscreva o canal, curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas e ative o sininho das notificações. Até ao próximo vídeo.